Estamos de volta e vamos com entrevista, porque a gente mostrou, no comecinho dessa edição que o presidente do Congresso discutiu hoje o preço dos combustíveis com os secretários estaduais de Fazenda. O de São Paulo, Felipe Salto, foi um dos, e é com ele que a gente conversa agora. O secretário está nos nossos estúdios aqui em São Paulo. Oi, secretário, boa noite, bem-vindo. Mona Lisa falando aqui. Claro que o senhor me ouve bem. Sim, boa noite, Mona Lisa. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, muito obrigada. Primeira vez que nós conversamos, Não sei se o senhor sabe, mas já vou ser muito direta. Eu costumo não ter muita firula para fazer as perguntas, que muitas vezes são incômodas. Então, vamos lá, secretário. Dá para manter o congelamento do ICMS dos combustíveis? Em que patamar de renúncia, de perda de receita no maior estado do país? Olha, Mona Lisa, o que a gente precisa ter claro é que o ICMS é apenas um dos componentes que afeta o preço dos combustíveis. Desde novembro do ano passado, depois da aprovação de uma lei complementar pelo Congresso, a Lei Complementar 192, o CONFAS, que é o conselho que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados, decidiu que no caso do diesel, a carga tributária dentro do preço ficaria simplesmente estável, congelada, até julho de 2023. E é isso que está acontecendo nesse momento. O preço do petróleo vem subindo, a Petrobras vem promovendo os reajustes e os estados estão perdendo, Mona Lisa, pelas contas do CONCEFAS, que é o colegiado que reúne todos os secretários, algo como 37 bilhões de reais. Vale dizer que a gasolina também está congelada até o dia 30 de junho. O que nós fomos fazer em Brasília hoje é discutir medidas alternativas. Tem alternativa, secretário? Num ano eleitoral, num ano de tanto perrengue econômico para todos os estados? Olha só, eu acho que tem uma alternativa que é superior a essa de ficar mexendo de maneira pontual na tributação. Os estados deram a sua cota de colaboração. Agora a União também precisa dar. Existe uma conta chamada Conta de Estabilização de Preços do Petróleo, aprovada já no Senado Federal, o projeto 1472. E em que consiste essa conta? É colocar numa espécie de fundo todo o dinheiro que vem, por exemplo, dos dividendos pagos pela Petrobras à União, e vale dizer que a União é o principal acionista da empresa, e usar esse dinheiro, Mona Lisa, para transferir para as pessoas que estão sofrendo mais lá na ponta com a alta dos combustíveis. Então, essa é uma alternativa que seria bastante eficiente e não prejudicaria o equilíbrio fiscal do ponto de vista também dos estados. Secretário, bater a bola aqui nas perguntas com o nosso analista, o Fernando Nakagawa, que participa, claro, também. Naka, por favor. Obrigado, Mona. Secretário, sobre essa hipótese de utilização dos dividendos, desde o ano passado, uns 55 bilhões de reais pingaram no caixa do governo federal em dividendos da Petrobras. Quanto esse dinheiro poderia reduzir, por exemplo, no litro do diesel, da gasolina? Como seria operacionalizada uma iniciativa desse tipo? Fernando, deixa eu lhe dizer, o que precisa é regulamentar a conta que já foi criada. Eu acho que ela precisa de ajustes, ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. E é muito difícil a gente ter essa sensibilidade porque, na hora do vamos ver, se os preços do petróleo continuarem subindo, é uma luta bastante difícil de se vencer, porque os preços continuam pressionando a gasolina e o diesel e os outros, E, ao mesmo tempo, essa conta teria um volume de recursos para que o governo, por exemplo, transferisse para as famílias mais pobres, para os motoristas de aplicativo, para os caminhoneiros. A forma como se tinha pensado originalmente, de transferir para o produtor ou importador, a meu ver, não é a mais eficiente. Nós discutimos hoje isso lá com o presidente Rodrigo Pacheco, o Fernando, e foi bastante produtivo esse debate. Ele, inclusive, logo após a reunião com diversos secretários, na qual eu estive presente, falou bastante sobre essa possibilidade.
Ô secretário, o senhor falou da Câmara dos Deputados. Naca, nem sei se você quer fazer uma réplica ou se eu já posso engatar Não, outro por favor, elemento. você então, é do ano aqui, Mona. Nossa, imagina, estamos juntos aqui. Ô secretário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, eu não lembro exatamente o dia, mas é recente, bateu forte, dizendo que tem determinação fundamental que os senhores do CONFAS não cumprem de jeito algum. Como é que o senhor vê essas críticas, meio que a conta, né? Essa conta está caindo mais fortemente, vamos dizer assim, no colo de vocês? Olha só, nós conseguimos mostrar hoje para o presidente do Senado, por exemplo, uma conta bastante clara, feita em consenso com todos os estados, que nós já estamos entregando, já colocamos sobre a mesa 37,2 bilhões de reais, o conjunto dos estados. No caso de São Paulo, Mona Lisa, para o ano que vem, nós discutíamos isso com a equipe aqui na Secretaria da Fazenda em São Paulo na semana passada. Para 2023, São Paulo vai colaborar, só no caso do diesel, com quase 5 bilhões de reais, um único estado. Então, nós estamos sim cumprindo a legislação, a Lei Complementar 192, que define no jargão técnico, né, a chamada alíquota ad rem, que é uma alíquota em reais e não em percentual, e isso foi feito desde novembro, no caso do diesel, e no caso da gasolina está congelado até dia 30 de junho. Então, veja, o esforço dos estados está muito evidente. A União fez alguma coisa ao reduzir o IPI, mas vale dizer que o imposto sobre a produção, sobre produtos industrializados, é em parte uma cortesia com o chapéu dos estados e municípios. Por quê? Porque o IPI, assim como o imposto de renda, é partilhado com todos os entes da federação. Naca? Então, só para entender o plano que os senhores discutiram com o presidente Pacheco, a ideia seria utilizar essa conta de estabilização e direcionar os recursos para públicos específicos. Por exemplo, como o senhor mencionou, secretário, motorista de aplicativo, caminhoneiro autônomo, eventualmente transporte urbano, seria direcionado para públicos específicos que teriam acesso a esse recurso financeiro. O ideal, Fernando, você podia fazer uma segregação por meio do próprio conjunto de dados, da base de dados do auxílio emergencial ou do Auxílio Brasil, né? Antigo Bolsa Família. Ali você consegue segregar e saber quem são as pessoas que realmente estão sendo mais afetadas e promover essa focalização e distribuição desses recursos de maneira centrada nesse público. Eu acho que esse caminho seria muito salutar e muito mais eficiente, eficaz e geraria muito mais resultado do que o caminho de ficar colocando a culpa no ICMS. Veja, o ICMS, se você zerasse o ICMS, com essa dinâmica de aumento de preço do petróleo que nós estamos vendo, causada pelo cenário internacional, pela guerra da Ucrânia, que ninguém esperava, já seria consumido rapidamente. Então, não adianta você dar o remédio errado. Ele pode até fazer um efeito por algum tempo, mas o remédio correto nesse caso, se há uma preocupação com a renda dos mais pobres em razão da corrosão gerada pelo aumento de preço de um determinado bem, no caso os combustíveis, então é o caso de subsidiar, de transferir recursos. Para isso alguém tem que pagar a conta. É preciso fazer um crédito extraordinário, usar a receita do próprio petróleo que está recheando os cofres da União e assunto encerrado. Resolve-se esse problema de uma maneira muito mais técnica, né? Foi nessa direção que nós, a convite lá do secretário de Pernambuco, que preside o Concefaz, o Décio Padilha, nos posicionamos. O secretário Felipe Salto, então, depois de um dia de agenda tão cheia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, vir aqui nos nossos estúdios e conversar com a gente.